Sem muito tempo para o Atlético, como se diz o ditado, lamber as feridas da perca da Copa Sul-Americana, já recebeu o Flamengo na Arena MRV, jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. E olha aqui, ó, o Atlético fez um bom jogo. O Flamengo veio jogar em Belo Horizonte contra o Atlético com a possibilidade de ser campeão brasileiro. E olha que o Atlético já perdeu uma Copa, que é a Copa do Brasil, para o Flamengo, na Arena MRV. Mas desta vez o Flamengo não teve essa mesma sorte, essa mesma competência para poder fazer esse jogo e sair campeão da Arena MRV. O Atlético veio de um jogo muito difícil na final da Copa Sul-Americana e teve. A gente pensava o seguinte: o Atlético tinha duas possibilidades de entrar letal no jogo e erguer a cabeça e fazer um jogo muito bom contra o Flamengo e não deixar o Flamengo ser campeão na Arena MRV, e também tinha a possibilidade de entrar de cabisbaixo, mas foi ao inverso. O Atlético, mesmo com a perca do título, entrou muito forte no jogo. O Atlético, se perdesse para o Flamengo na Arena MRV e o Palmeiras é, perdesse o jogo, o Flamengo ganhasse, o Palmeiras perdesse, o Flamengo seria campeão da Arena MRV. Mas não foi isso. O Atlético fez um jogo muito seguro contra o Flamengo, fez um jogo muito bom, um jogo de muita marcação, um jogo até mexido, assim, de boa movimentação, muita marcação pelo meio-campo, muita disposição do Atlético. E jogar contra o Flamengo não é fácil. O Atlético jogou contra o Flamengo tinha esses objetivos, mesmo com um time ali com seus maiores jogadores no banco por causa da Copa que o Flamengo vai disputar, que é a Copa Libertadores contra o Palmeiras, mas contra o Flamengo tinha um time muito forte, mesmo com alguns titulares ali na reserva, né? No banco de reserva, por causa dessa final que o Flamengo vai disputar. Mas o Atlético não quis saber, não. Tinha perdido a Copa Sul-Americana. Pensamos o seguinte: o Atlético foi para cima. Até a gente imaginava que o Atlético tinha duas possibilidades: de entrar cabisbaixo por causa da perca da Copa Sul-Americana, porque o jogo é um jogo decisivo e o Atlético tinha essa dificuldade de jogar. Mas não, o Atlético foi para cima, marcou o Flamengo, marcou com as linhas altas, deu entender que o Atlético ia vencer o jogo, porque o Atlético abriu o placar com o Bernard, fazendo um belo gol para o Atlético. E o Atlético não foi só o gol, não. O Atlético teve muita disposição em campo, teve muita marcação, teve muitos acertos de passes, mas o Flamengo dominou o jogo. Mas esse domínio seria em prol daquele, como se diz o ditado, em busca de recuperar pelo menos o empate. O Flamengo estava perdendo o jogo e o Atlético estava indo para cima o tempo inteiro no jogo, o tempo todo. O Flamengo só foi fazer o seu gol de empate já quase no final ali, quase não, nos acréscimos do segundo tempo. É que o Flamengo conseguiu empatar, apesar de todos os fatos que têm acontecido contra o Atlético, perca da Copa Sul-Americana, o Atlético fez um jogo finalmente interessante. Interessante, de muita marcação meio-campo, muita distribuição de bola, tanto da esquerda quanto da direita. O Dudu fazendo um ótimo jogo novamente. O Bernard, nesse jogo, jogando ali de atacante, né? Inclusive fez até o gol do Atlético, né? O Hulk com muita disposição, uma zaga muito segura. O Atlético conseguiu fazer essas transições aí de jogada e jogar contra o Flamengo. Todo mundo sabe que não é fácil. O time do Flamengo é um time muito forte. Inclusive, o Atlético conseguiu neutralizar muitas jogadas do Flamengo e saiu com o marcador ali em primeiro lugar. O Bernard abriu até o placar, mas afinal de tudo, o Flamengo
trouxe aí os seus jogadores, como se diz, reserva, porque tem um jogo decisivo, então trouxe a Arrascaeta, colocou ali no segundo tempo, e aí o Flamengo só foi conseguir o seu gol de empate nesse jogo do Campeonato Brasileiro na Arena MRV contra o Atlético, lá nos acréscimos aos 46 já do segundo tempo. Um belíssimo jogo na Arena MRV. Enfim, o Atlético, depois de tudo que aconteceu, perdeu o título da Copa Sul-Americana, poderia estar de cabisbaixo, mas não. Foi um jogo que o Atlético honrou realmente a camisa do Atlético. Partiu para cima do Flamengo, foi para dentro mesmo e a gente viu aí muitas jogadas, muitos passes, acerto de passe e o Atlético, os jogadores, enfim, decidido a vencer o jogo. Os jogadores do Atlético disputaram cada palmo do gramado da Arena MRV para poder vencer o Flamengo. Só não foi possível porque o Flamengo tem também um bom time, mas o Flamengo é que teve que correr atrás do prejuízo e buscar o empate. Comentários de Henrique Oliveira para a TV Rádio Imperatriz. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima.